Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao capítulo 160, e que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal no YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Convido agora o nosso irmão Lucas Franco, nosso amigo, para compartilhar com a gente a reflexão de hoje. Seja bem-vindo, Lucas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que ótimo, então. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Ver carinhas aí que eu tenho tanto carinho. Então, é sempre uma alegria estar aqui no Núcleo para a gente ter nossa reflexão, partilhar deste momento que o Espiritismo nos proporciona. Gostaria de pedir que Deus nos abençoe, que esteja conosco na reflexão de hoje. Então vamos lá. Filhos da luz. Gente, olha que interessante. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Olha como que Emmanuel começa essa reflexão. Ele vai falar de filhos da luz. Ele vai falar de pessoas que vivem de acordo com aquilo que o Cristo traz, né? No final ele vai arrematar dessa forma. E aí ele começa: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Ou seja, os atos, palavras e pensamentos, o seu comportamento diz quem você é. O seu comportamento diz da sua intimidade. E aí, para a gente ilustrar esta frase, eu gostaria de trazer Francisco de Assis, que lá no livro Francisco de Assis de Miramês, um excelente livro, nós temos, nos capítulos iniciais, Miramês discorrendo sobre o apóstolo João, o apóstolo do amor, que é o mesmo espírito de Francisco de Assis. E aí narra um pouco das histórias de João. E é muito interessante porque lá a gente consegue ver isso. João, Francisco, né, dando notícias da sua origem espiritual. Ao ponto que ele foi perseguido, ele foi para a ilha de Patmos e lá ele ficou como prisioneiro. E aí mandavam soldados para tomar conta de João. E os soldados que lá iam tomar conta, dar guarda em relação ao prisioneiro João, ficavam convertidos a Jesus. E isso era um absurdo. Um absurdo. Soldados que ali estavam para defender a dignidade e a honra contra esse tal Jesus, assim que entravam em contato com a atmosfera de João, se sentiam tocados e até transformados intimamente ao ponto de se converterem e começarem a se abrir para essa ideia de Jesus. E isso foi incomodando tanto que foi chegado um momento que falou: chega, faz o seguinte, pega esse rapazinho, esse João, joga dentro de um tacho de óleo quente. Vamos acabar com isso. E aí os soldados que já, né, estavam convertidos, gostavam de João, pensaram: nossa, cara, a gente gosta tanto dele, mas a ordem foi dada, né? Vamos lá. Com dor no coração, sentidos por aquela situação, por vivenciarem aquilo, pegaram João, colocaram dentro do tacho e pensaram: quente, fervendo, não tinha como, né? Infelizmente, foi ordem, então vou ter que seguir.
E aí passaram-se alguns dias, né, que eles esperaram ali para concluir aquela situação, aquele julgamento. E, na hora que foram despejar, de repente sai João, opa, bom dia. Não dessa forma, né, obviamente, mas ali estava ele vivo. Vivo. E aí, pessoas ajoelhando, chorando, pensando, meu Deus, ali estava João, dando notícias da própria origem espiritual. E olha o poder disso, das palavras, atos e pensamentos. Olha o poder envolvente que temos com aqueles ao nosso redor, através de nossas palavras, atos e pensamentos. Então, já fica aí a primeira reflexão. O primeiro convite que Emmanuel nos traz é: qual notícia eu estou dando da minha origem espiritual? É válido a gente questionar qual notícia eu estou dando, ou seja, qual está sendo a minha realidade íntima. E como que eu vou saber isso? Observando os meus atos, palavras e pensamentos. E aí eu me recordo, vem à minha memória, quando eu era criança, eu me lembro de um momento que eu dei notícia da minha origem espiritual. Um momento do dia a dia, porque é ali, tá, gente? É ali no dia a dia, é na rotina que a gente dá notícia de quem a gente é. É quando a gente não está atento, vestindo máscaras, tentando ser alguém que às vezes a gente não é. É no dia a dia, naquele momento ali que a gente deixa escapar, que a gente mostra, através de atos, palavras, pensamentos, quem nós somos. E eu tive um desses momentos quando eu era criança. Me lembro muito bem que eu adorava jogar bola e eu jogava no gol, eu era goleiro. E eu era muito inseguro, muito medroso, até que teve um momento que eu comecei a ir, eu treinava, eu estava presente, e o professor lá da escolinha me chamou para ser goleiro titular de um jogo oficial. Porque até então eu só ia nos treinos. Eu ia lá terça e quinta, participava da escolinha lá, mas só nos treinos. Até que eu comecei a me envolver com aquilo, ficar bom naquilo, e aí o professor falou: Lucas, cara, você é bom. Vamos ser o nosso goleiro? Vamos ser titular? E eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Por quê? Medo, insegurança, mas principalmente medo da responsabilidade. Medo de não conseguir. Hoje eu olho para trás e consigo ver. Essa atitude mostra algo em mim, um medo. Inclusive, medo que hoje mesmo eu estou entendendo que ainda vive no meu coração. E não à toa eu tive essa lembrança justamente essa semana. Porque eu estou num momento que eu percebo Jesus convidando para o jogo oficial, para entrar na vida, mas eu tenho medo. Percebem? Atos, palavras, pensamentos dão essa notícia. Percebem? E aí Joana de Ângeles, é interessante que ela vai além. Ela aprofunda nisso. Ela diz o seguinte: o homem pode e deve ser considerado como sua própria mente. Eu adoro essa frase. Não só pode ser considerado como sua mente, mas deve. Deve. E aí a pergunta que fica é: como que está a nossa mente? É muito fácil, às vezes, a gente cuidar do nosso corpo, a gente entender como está nosso corpo. Esses dias eu acordei, percebi que a garganta já estava meio estranha, eu pensei: nossa senhora, dias difíceis virão, de gripe. Por quê? Porque eu percebi
através de um sintoma físico do corpo que estava estranho. Estava estranho. É fácil. O corpo físico é palpável. A gente consegue pegar onde que dói, a garganta, onde que dói, o joelho, onde que dói. É fácil. E a mente? Como que você entende, avalia que a sua mente está bem? Como que você avalia o seu cuidado com sua mente? E aí, a ideia que está sendo trazida é: nós temos que ter este cuidado. Nós temos que entender que tudo que a gente vivencia, em nosso campo íntimo mental, a gente está vivenciando de forma viva. É vivo, é vivo. Informações vivas. E aí, eu me recordo, por exemplo, eu sempre gosto de comentar isso, da evangelização de espíritos, do Eurípides Barçanufo, que a gente vê muito, quem não conhece, vale a pena conhecer, a gente vê muito desenhos psicografados, que aí eles colocam assim, alegria, e aí eles desenham a alegria, e aí são cores bonitas, vibrantes, questões com formas, e aí depois eles colocam tristeza, eles desenham a tristeza, mas aquilo ali não é só um mero desenho, não é só um mero desenho. A nível espiritual, num olhar espiritual, é possível olhar para cada um de nós e conseguir entender, enxergar se estamos bem ou mal. Um espírito mais sensível consegue olhar para cada um de nós e entender se estamos bem ou mal. Porque nós emanamos aquilo. É informação viva. E não só isso, nós, a partir deste momento, nós vamos cultivando seres vivos através dos nossos pensamentos. Então imaginem só, a pergunta que eu tenho para você é: qual a sua atmosfera que você vive? Quais seres vivos que têm micro-organismos que você vai criando e vai cultivando, e às vezes são micro-organismos que se alimentam da tristeza, e aí de tanto você vibrar naquilo, na negatividade, na reclamação. E aí, a proposta de Emmanuel é essa: nos convidar a ser filhos da luz. Para a gente sair da inquietude, do desânimo, da preguiça, da falta de movimento, porque Jesus nos convida. O Espiritismo nos convida. E tem também no Vinha de Luz, um capítulo que se chama Escamas, em que Emmanuel comenta: o Espiritismo, o Evangelho, o socorro, ele vai até certo ponto. Ele vai até certo ponto. E aí ele Emmanuel traz Paulo de Tarso, que ali, enquanto Saulo, ele estava, após a visão de Jesus, após de entender o engano que ele havia se aprofundado, Jesus havia aparecido para ele, ele havia ficado cego. E aí, numa casa humilde, sem essa visão, Jesus manda Ananias. E Ananias, com medo, porque, Saulo, o maior perseguidor do cristianismo, Jesus, espera aí, você está me mandando para o lugar certo? Porque Ananias não sabia, né? Porque tem até aquela fala: crê, te levareis onde não queiras ir. Jesus falando: Ananias, vai lá, encontra com Saulo. Mas Ananias, apesar do medo, apesar da insegurança, seguiu a vontade de Deus, a vontade de Jesus, foi até Saulo e curou. E nesse processo de cura, Saulo sentiu escamas caindo de sua face. E aí Emmanuel traz que ali foi o socorro
de Deus. Ali Jesus estava atuando, e Jesus a todo momento atua em nossas vidas, nos tirando da cegueira espiritual, trazendo sinais para a vida. A vida a todo momento traz sinais, estejamos atentos. Sinais para transformação interna, íntima. Mas Emmanuel diz: quanto Paulo sofreu e lutou para tirar escamas não da visão, mas da mão, do pé, do coração, da mente. E isso foi ele que construiu. Então o convite de Jesus é: nós temos o Espiritismo, sim. Nós temos o socorro espiritual, sim, a todo momento para nos auxiliar. Mas até certo ponto. Porque daqui para frente, tirou a cegueira, temos a visão, conseguimos entender, e aí? É com a gente. E os filhos da luz têm essa responsabilidade. E lá fala que isso é uniforme e insofismável, ou seja, é uma verdade única, uniforme, ou seja, todo dia. Não existe dia de trabalho, dia de lazer, não existe final de semana, meio de semana para um filho da luz. Todo dia é dia. Não existe um dia específico. Todo dia é dia de olhar para dentro do meu coração, entender o que eu preciso me transformar. Todo dia é dia de olhar para o lado, entendendo como eu posso, através do amor, transbordar para uma pessoa que está precisando. Para um filho da luz, que um dia chegaremos lá. Essa é a vida, a realidade. E não nos enganemos, ainda não somos estes filhos da luz. Ainda não somos estes filhos da luz. É importante entendermos o nosso lugar. O nosso lugar num planeta de provas e expiações, com todo o suporte, todo o socorro, todo o auxílio necessário, mas ainda com necessidade de esforço, de sacrifício. Alguém gostaria de comentar, participar? Gente, fica à vontade, viu? Eu gosto da participação, pergunta, concordâncias, discordâncias. Então, o convite que nós temos a partir desta fala é um convite ao sacrifício. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos: deixe suas futilidades de lado. Deixe o que você tem como aquela rotina que você gosta tanto, aquela zona de conforto, deixa de lado. Começa a trazer para a sua vida elementos de entrega, de doação ao próximo, de um esforço, de um algo a mais, que cada um aqui é possível. E eu vou partilhar uma situação pessoal, não vou entrar no detalhe em si, mas na superfície. É engraçado que há 2 semanas atrás, por exemplo, há 1 mês atrás, eu achava que eu estava bem, que eu estava no caminho. Ignorava todos os sinais da vida, dizendo para eu me movimentar. Até que aconteceram situações que escancararam quanto eu ainda preciso fazer, quanto de sacrifício. E aí Emmanuel diz o seguinte sobre sacrifício, que eu acho muito, muito lindo: se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada ilumina consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos nossa vida a propósitos maiores. Então, eu tenho que dar algo de mim. Eu não posso e não devo estar confortável
Pois aqui será um mundo, será uma vida em que teremos sim sofrimentos, teremos sim dores. Não estamos aqui a passeio, o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso a todo momento. E se estamos confortáveis com a nossa situação, com a nossa vida, existe algo que devemos questionar. Existe algo que devemos questionar. Pois todos nós vivemos ainda em modelos mentais, modelos de comportamento, modelos espirituais que são totalmente enraizados em egoísmo, em orgulho. Então, se existe uma linha aqui, nós devemos ultrapassá-la, de fazer algo a mais, de entregar algo a mais. Inclusive, às vezes, até mesmo com esse desconforto. Mas um desconforto de um sacrifício cristão. De entender que você está queimando da própria vela, entregando de si para iluminar, assim como a vela. Que ela queima de si mesmo, de si mesma, para iluminar. A candeia, o próprio óleo, para iluminar. A lâmpada, a energia da usina é consumida para iluminar. E você? Como está esse conteúdo íntimo seu? Esse potencial que existe em você de ajudar, de amar, de transbordar, de fazer por alguém, de se transformar intimamente, de fazer diferente, de reclamar menos às vezes, de comer menos, beber menos, de às vezes rezar um pouco mais, criar mais conexão com Deus, às vezes visitar mais uma pessoa querida. Podemos dar inúmeros exemplos do que seria esse a mais, de um esforço. E aí, por exemplo, essa semana mesmo, eu estava indo para o trabalho de manhãzinha e tem uma tia que é muito querida para o meu coração e eu sei também que é recíproco, que ela também tem isso comigo, que eu não a via há muito tempo. E um dos pontos que eu disse para vocês, que apareceram muitas coisas que me mostraram que eu precisava fazer, foi aparecendo tudo junto, e essa foi uma delas. Muito tempo que eu não a via, e eu me questiono, por que eu não vou e visito as pessoas que eu sei que eu amo? Por mais que a rotina esteja pesada, por que eu não faço esse algo a mais? Eu estou trazendo o exemplo meu, mas cada um aqui tem o seu, consegue imaginar? Se questione, você vai ter o seu exemplo dentro do seu coração, esse é o meu, tá? E eu me questiono, por que eu não vou visitar, gente? Por quê? Eu amo ela, ela me ama, eu sei que eu posso fazer um bem, eu sei que ela vive em solidão, por que eu não visito? Entende o sacrifício? Eu não estou queimando este óleo por algo maior, estou vivendo pela minha vida. Mais uma vez, é o meu exemplo. Cada um eu gostaria que se questionasse do próprio exemplo, do que não está esforçando, do que poderia fazer, seja dentro de si, com o próprio comportamento, com próprios atos, pensamentos, palavras. Emmanuel fala, na Vinha de Luz também tem um que se chama Falatórios. Ele fala que o cristão de verdade, o espírita que entendeu a responsabilidade da evolução e transformação íntima, não fala qualquer coisa. Não sai falando palavras chulas. Não sai falando sem um motivo da sua fala ter algo positivo. E ele fala da gravidade disso. Então cada um vai saber do exemplo. Eu vou voltar. E aí eu estava indo trabalhar então, já numa crise existencial tremenda, já me questionando muita coisa, já lembrando dessas questões da infância, pensando, caramba, realmente, eu tenho medo de assumir responsabilidades. E Jesus está me convidando a assumir e eu estou fugindo. E numa crise. E aí, de muitos anos, de muito tempo que eu não via, e eu sempre passo na mesma rua, no mesmo lugar,
eu vi, eu sei que ela mora naquele lugar, está sempre fechadinho, bonitinho. Bem nesse momento que eu estou em crise, pum, ela aparece. E aí eu grito do carro, da janela do carro: oh, te amo, que saudade. Ela: oh, te amo, você casou, né? Eu casei. Depois eu venho cá e tal. E foi 5 segundos ali de muita troca de amor, segui com o carro chorando, me questionando, por quê? E a pergunta e a reflexão que eu compartilho com vocês é: por quê? Por que você não está entregando? Por que não está queimando esse óleo para acender a luz? Por quê? E, obviamente, me coloco nesse questionamento. Estou falando, isso foi agora, tá, gente? Essa semana. Eu me questiono por quê. Os filhos da luz, eles entregam, eles esforçam, eles fazem. Eles entendem, inclusive, por exemplo, trazendo essa situação, desse questionamento, dessa angústia, dessa dor, eles entendem que a dor, quando ela chega para você, se você está com algum sofrimento, tem um motivo, tem um convite de Deus para, através dessa dor, através dessa situação, você se transformar, você se tornar a melhor versão que você poderia ter. E aí, diante desse momento turbulento que eu estou atravessando intimamente, a minha esposa me pergunta essa semana: você está bem? De manhã. Eu falei: uai, defina bem. O que é estar bem? Aí ela: fisicamente eu estou ótimo, fisicamente estou bem, não estou tranquilo. Emocionalmente não estou bem. Espiritualmente, nunca estive melhor. Por quê? Porque a dor que hoje está em meu coração, a dor que hoje está em minha mente, eu entendo que está me convidando para que eu possa me sacrificar por algo a mais, que eu possa me transformar, que eu possa olhar para dentro e entender o que eu não estou entregando para a vida. Eu sei que esse é o convite de Deus. E aí, eu sei que o convite de Deus para você é esse também. Então, quando vem a dor, quando vem a angústia, quando vem um tormento, quando vem alguma insatisfação, é Deus batendo na sua porta. E aí Joana de Ângeles tem um livro fininho, mas profundo, que se chama Momentos de Felicidade, em que ela traz um capítulo que se chama O Anjo da Dor. O Anjo da Dor. E aí ela diz que quando Deus já tentou através de pessoas, quando Deus já tentou através de situações, quando Deus já tentou através de sinais e não foi atendido, vem a silenciosa, mas que é impossível de ignorar, a dor. Então, se hoje, você que está aqui, está passando por essa situação, algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, pergunte: o que Deus está convidando a partir desse sofrimento, a partir desse sentimento? Porque Jesus já dizia: pegue sua cruz e me siga. A dor está convidando. Então, aqui nós temos dois convites para duas situações em que é onde estão a maioria dos seres humanos. Podemos dizer que em duas situações: ou num estado de sofrimento, ou num estado de apatia espiritual, achando que está tudo bem e ignorando todos os sinais da vida. Seja qualquer um dos dois que você esteja, o convite de Jesus está feito. Pegue sua cruz e me siga. Se você está na situação da apatia, de entender que não está se movimentando como poderia, pegue sua cruz
o que você poderia se esforçar? Como diz o Emmanuel, se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, como você poderia queimar esse óleo para iluminar que você está deixando? Ou se é o caso da dor, o que essa dor está te convidando a transformar, a pensar, a ser diferente? Porque estamos aqui neste planeta, estamos neste momento, ingressamos através da bênção da maternidade aqui neste mundo, justamente para isso. Para vivenciarmos situações, e que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, que a felicidade não é deste mundo. Então vamos viver situações não tão agradáveis, situações desafiadoras, mas com um propósito. Então que possamos resgatar este propósito. É isso que o Filho da Luz faz. Lilian, então vamos lá. Ele não vive da inquietude. Ele não vive de tristezas, que se alimenta de tristezas, de irritação, de interesses mesquinhos. De coração endurecido, de mentira, de maledicência. Não é isso. Os filhos da luz vivem por esse propósito maior. E por vezes, neste mundo, Jesus já mostrou o caminho. Viver neste mundo por um propósito maior requer sacrifício. Requer sacrifício. E é por isso que não devemos nos esquecer da cruz. Não por enquanto. Acredito eu que um dia a humanidade vai conseguir se libertar da cruz. Existem alguns estudos psicológicos em relação à cruz muito interessantes, da culpa que a humanidade carrega. Então, não devemos, neste momento, abandonar a cruz. Entender que é o sinal de que, para vencer neste mundo, devemos nos esforçar, ir avante, pegar a dor, entender o que ela está dizendo, o que dor você está querendo dizer para o meu coração, para que eu possa me transformar e a partir daí seguir em frente. É a parte mais difícil. Ela se impõe, né? Só que você pode carregar para pressionar. Porque fica ali a dualidade, né? Os apegos da psicologia, né? Ego e self. Eu estou com os meus interesses mundanos e tudo mais, e aquilo ali gerando obstáculos ali, que se eu for carregar a cruz, se eu não retirar esses obstáculos que eu tenho dentro de mim mesmo, me abandonando, me entregando à proposta do Cristo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, e é difícil isso, porque a gente acha que sabe amar, e não sabe. A gente tem que ampliar o nosso entendimento e, a partir daí sim, buscar esse abandono de si mesmo. E só tem um jeito de abandonar a si mesmo, preocupar mais com o próximo que com a gente mesmo. Anderson, você falou assim muito bem. A gente acha que sabe amar. Até que a vida vem e faz assim no nosso castelinho de areia. E aí a gente entende. E aí, diante dessa queda, desse castelinho de areia que a gente constrói, a gente percebe o quanto precisamos agir. E aí a ideia do Espiritismo é que a gente não precisa esperar o nosso castelo de areia ruir para começar a se movimentar. A gente não precisa esperar que a morte chegue para a gente começar a se movimentar.
Nós podemos, a partir de agora, do momento atual que estamos, aproveitando que as nossas escamas da visão estão sendo retiradas, a nossa cegueira espiritual está sendo retirada por misericórdia divina, podemos nós, a partir daí, lutar e sofrer, como diz Emmanuel a respeito de Paulo, para conseguir retificar a nossa alma. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de trazer uma frase que eu recebi hoje, num papelzinho, de um querido amigo, colega de trabalho e se tornou um amigo, em que diante disso que eu partilhei com vocês, né, dessa crise que estou atravessando, muitos sinais de amparo surgem, e um deles foi hoje de manhã. Ele chegou para mim, me chamou. Ele normalmente faz um pouquinho de chá na parte da manhã. Ô Lucas, vem tomar um chazinho aqui comigo. Opa, na hora, vamos embora. Cheguei lá, ele pegou o papel e me entregou. E o papel estava escrito uma frase, eu falei assim, o que é isso? E ele disse, eu escrevi ontem e pensei em te entregar. E estava escrito assim: aquele que não deixa Deus trabalhar nele, não pode trabalhar para Deus. Aquele que não deixa Deus trabalhar nele, não pode trabalhar para Deus. Então, se você, se nós estamos querendo ser filhos da luz, trabalhar para Deus, temos que deixar que Deus trabalhe em nós. E o que seria Deus trabalhar em nós? Por vezes, a dor. Por vezes, essa angústia que nos chega, nos convidando a mudar de lugar, nos convidando a olhar a vida diferente, nos convidando a ser pessoas mais sensíveis. Então, a reflexão final que a gente deixa é essa: aquele que não deixa Deus trabalhar nele, não pode trabalhar para Deus. Que você permita que Deus trabalhe em você. Entenda os sinais da vida. Entenda que, por vezes, a dor que te chega hoje é a transformação e melhoria de amanhã. Permita que Deus trabalhe em você, para que você possa, enfim, trabalhar para Deus. Entendendo que a maior alegria que um espírito pode ter é trabalhar para Deus. É contribuir na obra divina. É ser filho da luz. Muito obrigado.